Fala, proprietário de escolas, tudo bem? Esse vídeo é para você. A parte educacional está ótima, o corpo docente está excelente, legal. Mas e a gestão financeira? Tá um pouco capenga? Tá devagar? Não tá na mesma velocidade? Para você esse vídeo, viu? Então, hoje nós vamos olhar a matriz SWOT, tá? Existem vários pontos de vista no âmbito administrativo. Alguns criticam, tá, a matriz, a análise SWOT. Eu gosto muito dela como um ponto de partida, onde nós começamos tudo, tá? Porque ela é simples, ela realmente dá insights poderosos, tá? Então vamos pensar que ela direciona a tomada de decisões estratégicas e que nós vamos procurar aí fortalecer os pontos fortes, né? Trabalhar melhor as fraquezas para potencializar as oportunidades, se beneficiar, né, delas e mitigar as ameaças, ok? No fim, é isso que nós vamos fazer com a análise SWOT, que também é conhecida como FOFA, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho aí para vocês, que nada mais é do que substituindo as iniciais SWOT por FOFA, tá bom? Eu explico daqui a pouquinho para vocês. Sejam bem-vindos, vamos fazer uma análise SWOT voltado ali para a área da educação. Eu sou Gilberto Boranello, sócio fundador e consultor da Ciclos Inteligência Empresarial. Tenho o prazer de estar falando com vocês em um segmento que eu sou apaixonado. Na verdade, dois, que se juntam, que é a gestão na área da educação. Sejam bem-vindos, espero no final que a gente tenha um plano estratégico traçado com ações reais para vocês terem resultados melhores. Mais segurança, mais consciência, aumento de assertividade. Ok? Vamos começar. Vamos começar, então, olhando aqui a análise SWOT como objetivo para o semestre, tá? Pensem que a análise SWOT ela tem que ser atualizada constantemente. Ela não pode ser um plano de médio e longo prazo, tá? Ela é uma diretriz, até porque essa é uma das fraquezas que é discutida no âmbito técnico, que a análise SWOT, ela, algumas questões que são hoje pontos fortes, naturalmente se transformam em fraqueza em determinado momento, e por isso que ela precisa estar sendo alimentada. A gente decidiu aqui uma janela de semestre, ok? Com foco em metas, né? E assuntos administrativos, comerciais e financeiros que transbordam para outras áreas, né? Que são correlacionadas, que alimentam ou são alimentadas por essas outras áreas aqui. Então, vamos olhar a análise SWOT, tá? Então, a gente percebe essa linha de cima, a azul, que são internos, né? São pontos internos que a gente trabalha, só depende da ação da empresa, do empresário, dos envolvidos para transformar. Então, do lado esquerdo, os pontos fortes, que é o F, tá? Como eu falei agora há pouco, FOFA, estão vendo? Ó? FOFA. Se transforma em FOFA. Quem procurar aí entender um pouco mais sobre o SWOT vai, às vezes, achar também com essa nomenclatura, ok? Fraquezas, os pontos fracos internos da empresa. Oportunidades, sempre fator externo. Nós vamos entender um pouco melhor. Ameaças, também fatores externos, ok? Nessa análise SWOT, em escolas, eu separei alguns pontos relevantes aqui para a gente poder discutir, tá? Na maior parte das empresas que eu passei da área da educação e pesquisas de artigos falam que são 5 pontos cruciais que as empresas da área da educação precisam tratar, tá? Então, temos recursos financeiros limitados e inadimplência, tá? Alguma das experiências aí de dificuldades que a gente percebe. Concorrência acirrada, engajamento de equipes e formação continuada. É um desafio, né?
adaptação tecnológica e pedagógica, isso daqui eu acho que para todas as áreas, mas na área da educação isso está bem potencializado pós-pandemia, né? Burocracia e regulamentação, né? Quando a gente olha todas as certificações ali, né? Todas as certidões, cadastros que precisam estar atualizados, corpo de bombeiro, vigilância sanitária, alvará de funcionamento, diversas questões estão envolvidas aí dentro do negócio, né, que gera uma dificuldade e é importante a gente pensar nessa SWOT, ok? Então, dentro desse cenário todo, veio algumas questões que eu venho agora trazer para vocês. Apareceram algumas questões que eu trago aqui para vocês. Como? Com tantas dificuldades, com tantas questões internas, eu consigo, então, tomar decisões, né? O que a análise SWOT, então, vai me proporcionar? Ela vai ser a bússola. De novo, ela vai direcionar as suas ações. E as ações é o que vai transformar os resultados. Ok? Então, a SWOT é uma bússola. Tá? Quando a gente olha numa empresa, é importante olhar o 360. A maior parte dos empresários olham 180, que é a parte interna. É importante a SWOT, ela tem essa possibilidade, através de brainstorms, de conversas entre os agentes, levantar ideias e chegar numa visão 360, tá? Da sua empresa, da sua companhia, da sua instituição de ensino, ok? Ela é muito utilizada no plano estratégico. Então, vamos olhar aqui agora algumas questões sobre forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Eu defini algumas coisas bem legais aqui para vocês, que eu acho que vai fazer muito sentido, e comenta aqui embaixo caso vocês queiram complementar, ok? Forças. Nós temos uma questão aqui que é uma pergunta de direção, tá? Para você chegar a essas palavras que estão nos 4 espaços aqui traduzidas. Talvez sejam diferentes na escola de vocês. O que a sua escola faz de melhor? Uma pergunta norte aí, tá? Que é força. Quais são os seus diferenciais? Ok? Então vamos pensar, você tem uma equipe, né? Você tem um corpo docente forte, qualificado. A sua metodologia, ela é inovadora? Está atualizada? Como que está a sua reputação? Como que é a infraestrutura da sua escola? Como que está na sua visão? São perguntas legais, tá? Fraquezas. Onde você precisa melhorar? Onde a escola precisa de melhoria? Né? Quais são os pontos fracos internamente? Ou seja, você tem uma inadimplência alta, você está percebendo que você precisa investir ali nos móveis, nos brinquedos, em materiais didáticos, em alguma coisa, né? Sua infraestrutura ali está precisando de atenção. Você está com um engajamento baixo dos pais, dos alunos, seus processos burocráticos. Então, tirando seus cabelos, vai vencer daqui 6 meses o corpo de bombeiro, e eu sei que eu fiz ali uma obrinha e atrapalhou, e eu preciso adequar um arquiteto ali, tirar uma RRT, né, se for engenheiro ART, para poder estar regular e atualizar, renovar essa licença do corpo de bombeiro. E em situações do dia a dia, os processos burocráticos vai por essa linha, tá bom? Oportunidades, a gente está falando aqui de situações fora da escola que possibilitam a escola a progredir, a crescer, que incentivam o segmento, tá? Então, você pensa aqui que são novas tecnologias, que você tem algumas parcerias estratégicas, alguns programas ali do governo, né, como teve ali na época da pandemia, algumas linhas de empréstimos e financiamentos,
na folha de pagamento também, quando tem alguma redução da carga tributária, quando tem algum refis específico, né? São oportunidades que aparecem ali que não dependem do empresário nem da equipe interna. Ela só tem que estar atualizada, se adaptar para não perder o time e usufruir, né? E potencializar o seu negócio. E as ameaças, a mesma coisa. Âmbito externo, lembra disso, fora das suas mãos, né? Está fora da sua alçada de atuação diretamente. Então você reativamente se adapta para essa ameaça, né? Que está do lado de fora do seu negócio. Então a concorrência na sua região é uma ameaça. Você não tem controle de quem vai entrar no mercado. Até porque escolas, tá? Principalmente ensino infantil, berçário, infantil, fundamental, 1, 2, médio, ainda tem uma visão e tem um mercado presencial, certo? Então a concorrência é regional ainda, né? Claro, tem os cursos extracurriculares, tem os, né, os comuns aí, né, que estão entrando agora para fortalecer a área da educação, mas concorrência é regional. Você não tem controle sobre isso, tá certo? Alta sensibilidade no preço. Pensa, eu tenho aqui uma questão que é, se eu aumentar um pouquinho o preço da minha mensalidade, eu perco aluno. Preciso entender isso daqui, isso aqui é uma ameaça. E como que eu movimento isso para corrigir ou para minimizar o impacto no meu negócio? Existem movimentos internos, mas, nesse caso, porém, a ameaça é externa. Você não tem controle sobre isso. Você pode, eu vou mostrar daqui a pouquinho, você pode tomar algumas decisões, né, usar das suas forças para fazer o ajuste, né, desse impacto e, inclusive, às vezes, transformar uma ameaça em oportunidade. Tá certo? Crise econômica, estamos dentro dela. Talvez desde 2014 aí, dentro de uma crise econômica. Impacta em taxa de juros, impacta no poder de compra das famílias, nas prioridades, vai depender da sua classe social atendida aí, a persona da sua escola. Você vai ter que analisar, mas não deixa de ser uma ameaça externa. Você não tem controle sobre isso, tem que se adaptar, ok? E, de novo, vem a questão da mudança da legislação escolar. Aqui na ameaça, eu acho que tem uma coisa muito importante que eu gostaria de alertar, que vai impactar a partir do ano que vem ali, né, setembro, outubro, que é a reforma tributária, tá certo? Então, a gente tem uma ameaça aí que precisa de uma adaptação interna para poder se ajustar, ok? Vamos agora entender como isso pode ser colocado em prática. Até aqui agora, tecnicamente, a gente levantou ideias, possibilidades, e o que é legal? Como isso pode acontecer? Multidisciplinaridade, ou seja, pessoas de dentro do seu negócio em nível hierárquico diferente, né, atuações em áreas complementares, é o que vai enriquecer esse brainstorm, esse levantamento de ideias, essa visão do seu negócio para uma análise SWOT ficar legal. Então, reúna sua equipe, direção, coordenação, pedagógico e financeiro, tá? Dentro disso, você vai começar agora a usar os dados reais da sua escola. Se você não tem dados reais, estrutura os dados reais, mas se não tiver, você vai estruturando conforme as tarefas ali forem aparecendo. Um dos motivos de reunir dados pode ser, inclusive, não faltar dados, quer dizer, pode mostrar que é uma fraqueza, vai gerar, então, uma tarefa, e mais para frente a gente vai ver que isso vai acabar sendo impactado pela SWOT que você acabou de começar, tá bom? Então, usa os dados reais da sua escola, dá uma olhada nas suas matrículas, quantidade de aluno, média ali de preço médio das suas mensalidades, se você tem receita fixa, variável, se vem pelas mensalidades, se vem por pelo variável ali por uma festa, se você tem ou não receita de uniforme, material de ensino, olha isso tudo, evasão,
quantos alunos eu começo o ano, quantos eu termino o ano, durante o ano, como que funciona essa dinâmica de entrada e saída, mês a mês. Olha o lucro dos períodos ali, dá uma olhada nesses dados, é importante para você fazer um brainstorm legal. Faça uma pesquisa, se você não fez, faz uma pesquisa de satisfação de famílias, né? Pode ser um Google Forms, existem várias ferramentas hoje que você consegue ir coletando fazendo pesquisa com as famílias, tá? E índice de inadimplência. Percebe-se que a gente está bem enviesado aqui para gestão, para finanças, que é o nosso core, tá? A gente acaba participando do assunto educação, mas nós aqui da Ciclos somos especializados em gestão, voltando administrativo, comercial e financeiro, tá? Índice de inadimplência é um dos grandes calcanhares de Aquiles dessa atividade. Vai listar seus pontos fortes, seus pontos fracos, internos, vai pensar como a gente acabou agora de fazer, o que te faz bem, né? O que vocês fazem bem, o que faz bem para o seu negócio, e o que gera ruído, retrabalho, o que está dando dificuldade no dia a dia, está travando, está faltando um pouquinho de óleo nessa engrenagem aí, tá? E o que pode vir a acontecer que trave essa máquina, que trave sua empresa. Lista, então, os pontos fortes e os pontos fracos da sua operação interna. Você vai olhar agora a lista de oportunidades e ameaças, isso, do lado de fora, o que pode acontecer que vai atrapalhar, ou que está acontecendo, que está impactando nesse seu negócio. Tá? Um ponto de cada quadrante, né? É uma parte importante também. A gente vai levantar, vocês vão perceber que normalmente saem muitas sugestões, muitas palavras, e precisa começar a consolidar e chegar em atitudes mais reais, impactantes, de curto prazo, normalmente é o que a gente mais fala, porque são 6 meses. Daqui 4, 5 meses, faz uma atualização da SWOT, analisa ela e refaz para o próximo período, ok? Então, de curto prazo, prioriza ali para você poder olhar. E aí nós vamos transformar isso tudo num plano de ação, ok? Então, o que eu queria dizer para vocês dentro dessa análise SWOT, que eu trouxe aqui com uma sugestão aqui, nós precisamos entender a SWOT, a beleza dela, a compreender toda essa magnitude que ela está trazendo para a gente de informação. Porque ela gera insights. Estratégia, ela fica num âmbito ali de pensamento, toma tempo, precisa ter habilidade para conduzir, mas a beleza está aí, ela vai cascatear para atitude real, tarefa, equipe, prazo, entende? Então essa é a beleza da SWOT. Essa daqui é a visão que você começa a dar nitidez, né, para essa visão, para você sentir essa segurança, ter um norte de quando chega no negócio, acompanhar feito, pendente, que às vezes a gente no dia a dia não consegue parar para olhar estratégica, né? Fica olhando ali, sempre operacional, e esquece de que, ok, é super importante, é fundamental um operacional bem feito, mas ser feito sem estratégia, às vezes a gente perde a priorização, e a priorização é o que faz a gente escalar, é o que faz gerar resultado no final das contas, tá bom? Então a gente tem aqui alguns exemplos que eu queria trazer para vocês da SWOT, que é bem legal, tá? A gente tem uma equipe pedagógica bem avaliada, uma força, um cenário que nós trouxemos aqui, tá? Bem avaliada. A ação prática, então tem uma força que é uma equipe pedagógica bem avaliada. Ação prática, posicionamento da escola evidenciando seus diferenciais nos meios digitais. Legal. Vão ter 2 equipes aqui para fortalecer a coordenação pedagógica e marketing. Legal. Vamos começar a trabalhar isso aqui e colocar para rodar no marketing até 20/7. Coloca as 2 equipes para rodar, a gente já sabe que é uma força. Vamos potencializar ela. Mas a gente ainda não fez uma amarração. Vocês vão ver como isso aqui fica mágico daqui a pouco, tá? Aí eu tenho uma fraqueza. Meu controle financeiro é frágil. Só depende da empresa trocar isso, tá certo? Só depende por quê? Porque é frágil porque você ainda não priorizou dentro de todas as questões internas da empresa. Isso ficou ali no segundo plano.
vai implementar, então, uma rotina de gestão compartilhada, ou seja, você vai conseguir ter mais previsibilidade e analisar, então, os seus números para você ter os dados que vão faltar caso no seu cenário você tenha dificuldade ou tenha tido dificuldade para achar esses seus dados aí, tá? Então, você vai juntar a parte de diretoria mais a ciclos para te ajudar nesse processo, tá bom? Estamos vendendo um pouco peixe aí, né? Então, temos um prazo até o mês 8 para colocar isso para funcionar, quem tem isso como fraqueza, tá? Temos uma oportunidade aqui também, né? Então, uma oportunidade do quê? Puxa vida, eu tô com as salas cheias. Eu sei que isso é utopia e muitas das escolas erram nisso, tá bom? Não sabem efetivamente a capacidade por sala, a ocupação por sala, e aí não tem uma estratégia de comunicação, atratividade, nem de lucro e margem por sala professor, e aí acha que está com a escola cheia. E intuitivamente, quando você olha ali no recreio, né, ali no intervalo, na entrada e na saída, você vê um monte de aluno em várias escolas, fala, realmente a escola está cheia. Será? O dado o direciona melhor. Independentemente disso, nós temos um cenário onde a demanda de oportunidade está por aulas extras. Ou seja, opa, eu já tenho a escola, uma quantidade ali de aluno suficiente, mas eu tenho uma oportunidade aqui de dar um extracurricular, né? Um inglês, eu tenho uma oportunidade aqui de um espanhol, de um karatê, de um futebol, de um vôlei, de uma robótica. Tem escolas agora que mantiveram, viu? E parabéns para essas escolas, que o governo tirou a obrigatoriedade do itinerário, mas algumas escolas continuaram o itinerário no ensino médio. Isso é muito legal na formação formação do indivíduo, aprender como cidadão a se comportar. Então, ou seja, e ajudar também eles a tomarem decisões do caminho profissional, né, do próximo nível deles aqui do ensino superior. Então, mas acho legal pensar em aulas oportunidades, então tá em aulas extras. Como? Criar uma oficina de criatividade 2 vezes por semana com taxa adicional. Olha que legal. Eu vou rentabilizar o meu negócio, mantendo a mesma estrutura, num horário talvez que eu esteja ali com ociosidade do uso do imobilizado, tá? Da estrutura física. Quem vai construir isso? A coordenação, mais a professora contratada especificamente para essa atuação dela. Ora, homem, rentabilizei meu negócio muito rapidamente, ok? Vamos fazer isso logo. Quem ainda não fez, faz. É importante. Concorrência de uma nova escola na região. Isso acontece sempre, não deve ser uma coisa muito impactante para o seu negócio, que já está ali, então já conhece a região, já tem um relacionamento com os pais. Se você está bem posicionado, essa ameaça não deve impactar tanto o seu negócio. Porém, é sempre bom pensar no reforço, né, dos seus diferenciais pedagógicos, os materiais para você fazer uma captação, atingindo esse público, percebendo, né, eles percebendo e valorizando a sua força. Lembra que lá atrás no cenário nós falamos que você tem um corpo pedagógico forte. Reforça isso, que aí nós vamos falar agora da cruzada, tá? Que é isso, reforçar então seus diferenciais pedagógicos. Nós estamos usando uma força sua, certo? Para amenizar a ameaça. De novo, isso aqui pode ser um concorrente na região, pode inclusive ajudar você a trazer mais fluxo de atendimento para a sua escola, porque se ele vai visitar aquela escola que gastou com ads, com marketing, ele também pode visitar a sua. Você acabou se beneficiando de um fluxo de atendimento, depende agora exclusivamente dessa sua força para converter. E essa ameaça se transforma, nesse caso, numa oportunidade, ok? Essa é a mágica da matriz SWOT. Perfeito? Eu trouxe aqui agora, para esse quadrante, um exemplo, 2 exemplos bem legais. No cruzamento da SWOT aqui, tá? Então, lembra que nós estávamos olhando lá atrás, vamos voltar aqui, que nós olhamos aqui as nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
E aí nós temos aqui uma fraqueza, que é a falta do controle financeiro, né? E que junto com a falta do controle financeiro, ele combina com a falta de controle sobre inadimplência. E aí eu coloco para vocês aqui a inadimplência é uma fraqueza, ok? Legal. E na ameaça, nós temos aqui um cenário de crise econômica. O que nós estamos agora olhando? Esse é o cenário, tá? Pior de uma empresa. É o pior cenário que a gente pode pensar. Por quê? Porque eu vou demorar para tomar alguma decisão, eu não tenho dado suficiente para poder ajustar o que for necessário. E a SWOT deixa muito claro, tá? Cuidado com o time na gestão. As empresas perdem muitas oportunidades e sofrem muito pelo time da decisão, certo? Então, quanto mais preparado, e a SWOT te dá isso, quanto melhor azeitado estiver o seu movimento estratégico, vai direcionar mais rapidamente os operacionais, as ações práticas para você poder acertar esse desarranjo ou se aproveitar dessa oportunidade, ok? Então, olhando essa fraqueza com a ameaça, fazendo esse cruzamento, a gente começa a olhar aqui, então, o que a gente tem que fazer? Criar agora um plano de negociação flexível. Nós precisamos urgentemente contratar ou ter uma pessoa internamente que vai ter uma abordagem humanizada para reverter. Né? Então, eu vou ter que agora buscar, talvez, eu vejo muitas empresas indo para esse caminho, para o ano seguinte eu ter menos impacto, né? Eu vou organizar o meu financeiro, eu vou contratar uma empresa, por exemplo, que faz essa parte de recebíveis, ela cobra, claro, vai cobrar uma taxa, né? Você vai ter aí no seu fluxo de caixa uma despesa financeira, mas você vai ter uma segurança. Você vai tratar a inadimplência, tá certo? Numa crise econômica, de novo, o juros está alto, hoje a Selic está em 15%, imagina você pegar hoje um juros, um empréstimo, é muito caro, certo? Então, analisar e tomar essa decisão. Então, eu vou buscar uma empresa parceira para fazer a gestão desses meus recebíveis aqui. E, de novo, precisamos, então, pensar em estruturar o seu financeiro para se preparar tanto para esse impacto que nesse cenário já aconteceu, porque você já está com uma fraqueza e essa ameaça que é a crise econômica está dentro da nossa realidade atual, tá certo? Esse é o pior cenário. Então, para isso ser amenizado, contratar uma empresa para ajudar você a reestruturar, a organizar esse seu financeiro. Se você não tem ninguém interno, pense no BPO. BPO é a terceirização financeira. Você tem alguém interno que consolida, que vai ser treinado, que vai ser monitorado, auditado, vai implementar uma metodologia, um padrão, para você ter o controle financeiro, ter uma rotina e um acompanhamento dessa inadimplência, e depois entender se essa decisão de ter o parceiro estratégico para esses recebíveis é mais barato ou mais caro na evolução do tempo. Por isso que a SWOT vai ser atualizada o tempo todo, tá? Hoje pode ser interessante pelo seu momento, pela sua fraqueza, pela ameaça de crise econômica que está instaurada. Mas por isso que nós temos que atualizar periodicamente, que daqui a pouco a crise não está mais aí. Você já tem o seu controle financeiro, já tem o melhor controle da inadimplência, às vezes já vale mais a pena no comparativo ter internamente de novo os recebíveis, uma metodologia, um padrão, tá? Isso é legal. E aí o resultado esperado é reduzir essa inadimplência e melhorar o seu fluxo de caixa. Aí temos o exemplo 2 aqui, que é bem legal. Infraestrutura moderna, tá vendo? Ó, eu tenho uma infraestrutura legal, meu prédio está reformadinho, eu tenho as carteiras, os materiais aqui estão super atuais, acabei de comprar um brinquedo novo aqui para as crianças, eu investi caro aqui numa sala de robótica, N situações, está ótimo, a infraestrutura está moderna, ok, é uma força minha. Eu vou fazer o quê?
potencializar como oportunidade. Vamos combinar elas? Vamos. Parceria estratégica, tá certo? Então, eu vou usar toda a minha infraestrutura boa, eu tenho um prédio bom, muito bonito, moderno, atrativo, e eu tenho ali um horário durante o período noturno que eu não uso. Puxa, vale a pena sublocar? Legal. Eu tenho um espaço ali que eu poderia, então, ter um evento, eu poderia ter um espaço ali para fazer um curso extracurricular, independente, de uma outra instituição não concorrente, né, da complementar. Eu posso pensar num programa de intercâmbio, porque daí eu tenho aí, né, uma oportunidade que eu estou utilizando junto com as parcerias estratégicas, eu amarro a procura pelo bilinguismo. Então, eu tenho um parceiro estratégico que me ajuda a atrair esse público e eu tenho uma solução para ele. Então, eu não tenho uma educação básica, eu não tenho uma educação lá curricular bilíngue, mas eu tenho internamente na empresa, né, na escola, a oportunidade de oferecer através de um parceiro estratégico e rentabilizar o meu negócio, tá certo? Então, eu uso a minha infraestrutura com parcerias estratégicas. Então, eu vou promover a escola como um hub de inovação e excelência. Olha o valor percebido, olha como eu estou empurrando o sarrafo do valor percebido, conectando com essa persona, começo a mudar a dinâmica do preço. Lembra que nós temos uma sensibilidade aqui, ó, no preço da mensalidade? Então, eu estou só lembrando, eu estou usando a minha força com uma oportunidade e já estou tratando essa sensibilidade do preço na linha do tempo, não imediata. Essa que é a questão também. Na gestão, poucas ações são para curto prazo, importantíssimas, mas é bom acompanhar o impacto desse resultado no tripé, tá certo? O impacto do resultado aqui nas ciclos, nós acompanhamos o resultado operacional, financeiro e econômico. É super importante. Tá vendo como ele trata? Olha como a SWOT é linda, pessoal. Olha que magnitude, olha que mágico vai ser você tomar a decisão consciente, entendendo onde está amarrando cada uma das coisas, tá vendo? E aí a gente tem aqui um objetivo que é a diversificação das suas receitas, otimização do uso dos seus recursos existentes e fortalecimento da marca da escola, percepção de valor, ok? A gente agora pode partir para perguntas e respostas. Eu acho que é bem legal, né? Eu já estava aqui falando. A gente precisa muito agora das perguntas e respostas. Se alguém puder passar, se a Dani vai consolidando isso daí. Por que é legal? Porque vocês vão trazer casos reais ali, né? Assim, as pessoas estão, não estão. Manda pelo WhatsApp aí pra gente, quem já é cliente. Mais 2 minutinhos. Opa, boa. Vamos lá. Chegou uma legal aqui, olha. Vamos lá, ó. Boa. Ó, então a gente tem aqui, a minha escola tem excelência pedagógica e alta procura. Pô, que bacana, hein? Bacana. Mas nós estamos enfrentando aqui uma dificuldade na gestão financeira, como inadimplência, fluxo de caixa apertado. Então você se conectou com a realidade, né? Tá bom. Tá, então acho que a gente já quase respondeu essa daqui, né? Como que a SWOT pode nos ajudar a resolver isso sem comprometer a qualidade do ensino? Ah, entendi. Tá. Quando a gente olha a gestão financeira, tem muitos empresários que já passaram por experiências não tão boas, que para eu poder sobrar dinheiro, eu tenho que cortar aqui despesas e custos. E aí, naturalmente, eu começo a sobrecarregar a equipe, começo a diminuir a qualidade do ensino. Faz muito sentido. Obrigado, viu? Então, vamos pensar no seguinte, ó. A gente vai identificar primeiro quais são as suas forças, fraquezas dentro da SWOT ali.
Aí nós vamos perceber de que sua força pedagógica é ali uma força, inclusive, né, a sua capacidade pedagógica dentro do negócio é uma força. Nós vamos ver que tem uma oportunidade que é aumento de demanda. E aí nós vamos olhar lá, né, como a gente acabou de olhar, de perceber aqui nesse próprio case, muito parecido. Qual que é a questão? A qualidade de ensino. A SWOT vai mostrar de que é possível? É. Mas a SWOT em si, ela não vai conseguir te apresentar a atitude. Ela vai demonstrar para você as ações ou os movimentos que precisam ser feitos. Mas como conduzir, é importante você ter tecnicamente alguém te suportando, te orientando, para não cortar. Esses dias veio na minha cabeça agora. Um dono de escola veio para mim e falou: Pô, Gil, isso é muito dolorido ouvir, mas acontece. Eu precisava chegar no break-even. Eu tinha que cortar alguma coisa. Eu fui e cortei do marketing. Pessoal, que corte na carne é esse? Que corte no coração foi esse? Porque se eu preciso atingir o break-even nessa escola especificamente, ok? Ela tinha lá uma fraqueza, que era uma mudança ali interna que estava prejudicando a entrada de novos alunos. Ela tinha uma evasão grande na escola, tá? E ela tinha uma ameaça, novos concorrentes e mudança de persona pós-pandemia. A região dela foi impactada com verticalização e com isso o público mudou, certo? Cortado o marketing. Na consequência disso, menos receita, menos alunos, efeito cascata, uma pessoa do financeiro foi mandada embora, pessoal. Ela perdeu o controle financeiro que tinha porque o empresário centralizou nele. Imagina a consequência disso. Então, a qualidade vai sendo perdida se você tomar a decisão sem analisar o impacto. Então, a SWOT trouxe forças, fraquezas para você, oportunidade, nesse caso que foi o aumento da demanda, você consegue agora olhar outras frentes do seu negócio que eu precisaria entrar para poder te orientar. Mas a SWOT já te deu essa informação. Então, ela vai te ajudar a pensar agora. Tá? O plano, a gente vai ter que construir. Vocês vão ter que construir isso. E a gente pode fazer uma live só sobre isso. Também pode te ajudar. Tá bom? Mas foi uma excelente pergunta. E volto a reforçar. É muito importante pensar em sustentabilidade financeira. Reinvestimento, em retorno sobre investimento. Tá? Acho que é super legal. Obrigado pela pergunta. Temos uma outra aqui, viu, pessoal? Minha escola está com baixa capacidade de investimento. Opa, tem uma fraqueza aqui, né? Mas eu também estou vendo que no meu dia a dia tem uma demanda por matrícula. Demanda por matrícula está do lado de fora. Claro que você pode ter um ponto forte aí, que é o seu marketing. A sua comunicação tende a estar em forças, tá? Então, eu tenho uma matrícula aqui, uma oportunidade, está do lado de fora. Como que a SWOT vai me ajudar a aproveitar essa oportunidade sem que eu comprometa a saúde financeira? Legal. Então, ou seja, eu tenho uma necessidade de matrícula ali, né, que tem uma demanda, e eu tenho uma oferta de disponibilidade limitada. Então, se eu for aumentar, eu preciso fazer uma obra, alugar um outro imóvel, comprar e construir, N situações para eu aumentar minha capacidade de atendimento, né? Mas eu posso também ser criativo, tá certo? Qual é o tipo de demanda, né, que está vindo para você? Você pode também filtrar isso. De que forma? Você pode pensar em possibilidades. Então, a SWOT vai te ajudar em como? Naquela questão lá dos extras curriculares, naquelas... tem também muitas escolas fazendo de ensino infantil, que é... Como é que chama? Que é de férias, colônia de férias. Colônia de férias. Por que é legal? Porque você traz para a sua escola alunos de outras escolas. É como se você estivesse gastando, né, com EDs para trazer, mas você está recebendo.
você está usando dentro de um período ocioso e você está usando essa demanda que está vindo para você poder rentabilizar. Gerando isso, o seu caixa tende a médio prazo, para o ano seguinte, a estar mais forte. E aí você tem mais capacidade de investir. Então, quando você percebe, a SWOT mostra, através desses 4 pontos, que você pode tomar decisões para se aproveitar dessa oportunidade, mas na linha do tempo, você vai respeitar ou não, aí você vai pagar juros do banco, entendendo-se que a capacidade de retorno é superior à demanda financeira, que essa decisão de antecipar o futuro é proporcional ou superior, ok, tá certo? Tomar a decisão de um empréstimo em construção ou em aluguel de um outro prédio, analisando ali que a demanda que eu tenho de matrículas é suficiente, o meu preço médio de mensalidade atende a quantidade de aluno que esse lugar vai me disponibilizar, a conta fecha, sua saúde financeira está mantida. SWOT ajuda nesse pensamento todo. Tá bom? Obrigado. Tem que pensar também, tem algumas possibilidades aí de você rentabilizar, eu lembrei agora, através de cursos online, né? Algumas escolas de ensino fundamental, você pode também fazer algum movimento aí com relação a reforço escolar, né? Você pode dar um reforço escolar no momento da sua escola que não está tão ocupada assim. Usa essa demanda, deixa essa demanda ainda numa outra escola do ensino fundamental, se você é do infantil, começa já a trabalhar isso dentro da sua escola agora, imediatamente, através de um reforço escolar, preparando esse aluno quando você abrir o fundamental no ano seguinte. Uma boa estratégia usando a SWOT, tá bom? E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Fez sentido? Né? Olha bem, fez sentido o que eu falei? O objetivo é contribuir, é potencializar, né, o seu negócio, a sua capacidade de educar, com o objetivo final de termos uma sociedade melhor, profissionais melhores, pessoas melhores. Quero ver isso acontecendo com o nosso país. Faz sentido para você? E a cada fechamento de bimestre, trimestre, faça essas revisões se fez sentido. Se não fez, por favor, vamos nos conectar por vídeo, meia hora, e vamos entender isso, juntos, gratuitamente. Me chama, faço questão de falar com você e entender o porquê não fez sentido. Se fez sentido, se você conseguiu escrever a sua SWOT, que eu tenho certeza que você conhece muito mais o seu negócio do que qualquer consultoria, agora coloque em prática. Faltou mãos, precisa de um refino intelectual para contribuir, para lapidar. Fale conosco. A gente consegue ajudar na implantação, assim como na concepção do plano estratégico. Tudo bem? Acompanhe seus indicadores, pessoal. É bom tê-los. É bom tê-los na direção estratégica. E depois é muito bom acompanhá-los, ou fundamental, tá? Estamos abrindo o segundo semestre. O segundo semestre. Faça a SWOT para o segundo semestre, mas já vamos pensar para o próximo ano letivo, tá? Pense sempre dessa forma, para frente, ok? Tenham reuniões estratégicas. Faça, além dessa reunião para a SWOT, faça de acompanhamento, de atualização. Ok? Quero deixar esse recado para vocês. Agradecer muito, 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 dizer e reforçar que a SWOT é simples, mas é funcional. Ok? Ela é real, ela não fica no âmbito acadêmico, ela tem a capacidade de traduzir em atividades por departamento, com prazos e metas, amarradas uma tarefa na outra, para entregar um resultado específico. A SWOT é fantástica, ok? Com as suas limitações, como
todas, tá? As ferramentas de gestão possuem alguma fragilidade. A SWOT não é diferente. Sabendo utilizar, ela vai impactar positivamente o seu negócio. Eu agradeço vocês por mais uma live, por mais um encontro. Paro de compartilhar aqui a tela para poder falar aqui com vocês diretamente. Quero agradecer por mais essa oportunidade que eu tive e vamos nos encontrar outras vezes para falar de outras ferramentas de gestão ágil e eficiente para o seu negócio decolar, ok? Um abraço a todos, tudo de bom para você, para sua família, que seus negócios decolem. Conte comigo. Um abraço.